tudo bom? Bom, hoje a gente vai fazer o parte 2 do porquê o meu filho come mal. Mas antes eu queria muito agradecer de verdade para quem compartilhou o vídeo. Você que compartilhou, muito obrigada. Olha, de 49 nós já estamos, pelo menos hoje, quinta-feira, com 56 inscritos. Para mim isso é uma vitória assim imensa, porque eu não sei se foram uma ou duas ou 10. O que eu sei é que alguém se mobilizou em direção a me ajudar a bater essa meta do 100. E isso me deixou muito feliz, muito, muito mesmo. Obrigada. Continuem compartilhando, porque eu quero muito que esse encontro aconteça. Eu quero ver você lá no Ibirapuera. Eu quero ver você fazendo atividade comigo. Eu quero ver você fazendo teste comigo. E de verdade, eu quero muito viver essa experiência com você que está aí me assistindo, com você que me acompanha, porque eu sou muito grata a isso, tá bom? Então compartilhem, curta, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje. Eu quis fazer essa parte 2 para dar uma incrementada e reforçar bem, gente, o quanto é importante a gente estabelecer uma rotina alimentar para os filhos. Né? Eu frisei muito nessa tecla de que se a gente não estabelece uma rotina, as crianças acabam estabelecendo a própria rotina. E isso não vai ser bom, não é? Não vai ser um padrão alimentar adequado. Então, só para reforçar da outra vez, no outro vídeo, eu deixei claro que se a criança pede uma guloseima e você não cede, num dado momento você cede, você está reforçando o comportamento dela de te perturbar e de negar o alimento saudável. Lembra? Esqueceu? Não lembra? Perdeu? Então vai lá no parte 1 do vídeo Porque Meu Filho Come Mal, para você ter uma noção mais ou menos da introdução que a gente já fez para acompanhar o vídeo de hoje, tá? Eu quis separar um tópico bem específico para falar hoje, porque acontece, é real, e eu sei que vai ajudar muitas mães, que é o desmame, né? Então, a criança até os 6 meses, o recomendado é que ela mame, é que ela se alimente exclusivamente do leite materno, não é isso? Quando a mãe consegue amamentar. A partir disso, se recomenda que a criança comece a ingerir outros alimentos, né, além do leite, para treinar a mastigação, né, para o intestininho se acostumar com texturas diferentes de alimento, para que ela receba nutrientes adequados para o seu crescimento, para a faixa etária para a qual ela vai estar alcançando. Então, só o leite materno não é mais o suficiente após os 6 meses. O ideal é que a criança continue mamando, né, caso seja possível, mas como um complemento reforçador. Quer dizer, aquele leite pode existir ainda no cardápio do bebê, mas não pode ser exclusivo para o bebê. Então, um bebê de 1 ano e pouco só mama leite materno. Não vai rolar, né, gente? Só que isso acontece muito, né? E não porque a mãe é malvada, é porque, sei lá, a criança fez 6 meses e ela tenta inserir os alimentos sólidos, ou doce, ou salgado, não importa, e o bebê recusa, né? E o que que ela faz? Ela dá o peito, né? Na tentativa de proteger aquele filho da fome, de ajudar aquele bebê. Então ela vai fazendo isso repetidas vezes, né? Algumas crianças recusam os alimentos, e aí ela vai lá e dá o peito. Ela vai lá e dá o peito. É o mesmo comportamento que a gente falou no vídeo passado. Então esse bebê vai pensar, opa, quando eu recuso aquele alimento difícil de deglutir e difícil de mastigar, enfim, a minha mãe me dá o meu peitinho, que é quentinho, que é cheiroso, que é aconchegante, que eu já estou acostumada. E toda vez que ela recusa o alimento, aparece o peitinho. Então essa mãe tá mandando a mensagem, olha, se você não comer, você sempre vai ganhar o peitinho, não se preocupa. Você sempre vai ganhar o peitinho. Então a criança não vai fazer o esforço para lidar com aquele alimento novo que está sendo apresentado. Tá dando para entender? Eu já tô confundindo tudo. A questão é que a mãe vai repetindo esse comportamento e aí chega num dado momento, essa criança está com 1 ano, 2 anos, só se alimentando de leite materno. Isso vai prejudicar o crescimento, não é? É uma criança que não vai ter treinado a mastigação, que o sistema digestivo vai estar um pouco arcaico, porque ela não fez aquele sistema digestivo lidar com alimentos de diferentes grupos, enfim. Então, ela vai ter que começar a inserir em algum momento esses alimentos, né, sólidos. Então, ela teve a falha de não conseguir inserir lá atrás,
no sexto mês, e aí com 1 ano e pouco, talvez ela tenha que começar a fazer isso, ou com 2 anos, não importa. Há casos assim, tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. Lógico que ela vai ter muito mais trabalho, porque aquela criança de 6 meses, ela se treinou, ela se habituou, ela foi treinada até o sexto mês a receber o peito. Então são 6 meses de treinamento. É difícil? É difícil. Mas é mais fácil do que agora modelar o comportamento de uma criança que já está 1 ano e pouco ou 2 anos habituada a receber o peito como fonte de alimento. Entende? Então não é impossível. Essa mãe vai conseguir tirar o peito e inserir os alimentos adequados. Só que ela vai ter que fazer muito mais esforço, né? O que não pode é entrar naquele negócio do reforço intermitente. Então, ai, meu bebê não comeu nada, hoje eu vou lá e vou dar o peitinho para ele não ficar com fome. Não pode, né? Você tem que estabelecer um programa alimentar. Então, qual é o horário que eu vou dar o peitinho para o meu filho? Ah, eu vou dar de manhã antes dele ir para a escola e à noite para ele dormir. À noite normalmente é o horário mais requisitado, porque é onde a criança se aconchega para pegar no soninho. Agora, no dia inteiro eu não vou dar esse peito para esse bebê, porque ele vai entender que ele só vai receber o peito de manhã e à noite. Então você está criando uma rotina alimentar, percebe? O que você não pode é no meio do dia dar esse peito, por pena, porque mãe é mãe, não é verdade? Não pode, porque você não vai estar ajudando o seu bebê, você vai estar prejudicando o seu bebê fazendo isso. Você vai entrar no negócio do reforço intermitente variável. Isso quer dizer que ele vai pensar, opa, em algum momento esse peito vai aparecer no meio do dia. Então, ó, eu não vou comer nada, porque ela vai dar o peito em algum momento. Aí você vai prejudicar essa nova modelagem de comportamento que você vai estar empregando, entende? Então, o ideal é que você estabeleça uma programação alimentar e não a rompa por nada. Então, esse peito só vai entrar de manhã e à noite. Durante o dia, vai ficar com fome. Gente, nenhuma criança vai se matar de fome, nenhuma, a não ser que ela não tenha acesso ao alimento. Se ela tiver acesso ao alimento, ela vai ceder. Quando a fome apertar, ela vai ceder. Por isso que os médicos tanto dizem, deixa com fome, porque eles sabem que quando a fome apertar, a criança vai comer. Então, no primeiro dia, ele pode esperar o leitinho da manhã, o leitinho da noite, até o outro dia. Mas quando der o segundo ou o terceiro dia, isso depende da força que a criança tiver para resistir, ele vai ceder ou ela vai ceder. E aí vai começar a se alimentar, porque o bebê vai entender que durante o dia os únicos alimentos que vão passar a ser apresentados são alimentos sólidos. E se ele não comer, vai ficar com fome até a noite ou até outro dia de manhã. Então ele vai começar a ceder os comportamentos dele a partir da sua do seu empenho para não ceder aos gritos dele, entende? Ou dela. Tudo isso eu estou falando para que você, que também tem que inserir um padrão alimentado para o seu bebê que está desmamando, entenda que a lógica é a mesma, gente. Vocês têm que estabelecer um padrão alimentar, seguir isso à risca até que o comportamento da criança seja modelado. Se você recuar em algum momento, você estraga todo o processo, né? Na modelagem comportamental é assim que a gente faz. Tudo bem? Isso funciona. Isso é o melhor método e o método mais adequado para que você modifique um comportamento ruim e coloque um comportamento mais adequado. Para o teu filho que está maior, exatamente a mesma coisa. É aquela história que a gente já conversou. Ah, ele vai morrer de fome. Ele não vai morrer de fome. Se ele ficar um dia sem jantar, o outro sem tomar café, o outro sem almoçar, e se ficar 2 dias, ele não vai morrer de fome. Em algum momento, ele vai ceder para o alimento que você está apresentando. O que você não pode é oferecer esse alimento, no caso já da criança maior que entende, como se fosse assim uma oferenda ou como se você estivesse implorando para aquela criança comer. Porque se ela perceber que se alimentar, que saciar a fome dela está sendo mais importante para você, mãe, do que para ele ou para ela, ele vai usar isso como moeda de tortura. Então eu não vou comer porque eu sei que isso está magoando a minha mãe. Eu sei que isso está ferindo a minha mãe. E não é porque a criança é malvada. É porque ela quer que você ceda à vontade dela, não é? Então eu quero comer o meu salgadinho, eu quero comer o meu biscoito. E a minha mãe é muito malvada, a minha mãe é muito ruim, não quer me dar. Então eu vou fazer ela sofrer, né? É o mecanismo de defesa da criança, é a moeda de barganha que ela tem para utilizar, não é? O emocional. O que você não pode é mostrar para essa criança que você está mais preocupada do que ela com a alimentação dela. Ou seja, terminou de jantar, eu quero meu biscoito. Ou então nem jantou, eu quero meu biscoito, eu quero meu salgadinho, eu quero meu pão.
Não, não tem. O que tem é uma banana e uma maçã, ou uma manga e sei lá o que, né? Sei lá, você fala as frutas que tem. Você não pode ficar, olha, filho, come aqui a banana, olha, filho, come aqui a maçã, olha, filho, né, implorando. Não, tá aqui, o que tem é isso e isso. Se você quiser, ótimo, você come. Se você não quiser, você não come. Lógico que a criança vai ficar esperneando no teu ouvido e te provocando durante muito tempo. Aí você sempre lembra, comida tem, né? Tem lá o arroz, o feijão, a carninha, a salada, você pode comer. É diferente de você ficar, filho, come o feijão, filho, come a salada, filho, por favor. Porque esse seu movimento vai afastar a criança cada vez mais do que você quer. Porque ela vai entender que está sendo mais importante para você do que para ela. Então, o seu comportamento na forma de oferecer o alimento conta muito. Você não precisa ser grosseira, não é verdade? Rude, mas você precisa ser forte. Então, o que tem é isso e isso. Porque o seu tom de voz de segurança também vai influenciar no comportamento da criança ceder mais rápido. É, antes de encerrar, gente, só quero deixar uma coisa clara. Quando você fala, eu vou dar um biscoito, eu vou dar qualquer outra coisa para o meu filho não ficar com fome, você tudo bem, tá dando alguma coisa para saciar a fome, mas você não tá alimentando o seu filho. Eu não sou nutricionista, mas a gente entende do básico, não é verdade? Então, quando você dá um biscoito, você dá um monte de macarrão sem nada para o teu filho, dá só um pãozinho com manteiga. Já vi mães que dão pão com açúcar para a criança porque ela pede, tá com fome. Você não tá nutrindo o seu filho, né? Você só dá um monte de congelado, você não está nutrindo, você está saciando a fome daquele momento. Mas você está dando alimentos que são ricos em gordura, em açúcar, em sódio. Por isso que a gente está tendo tanta criança com diabetes, com triglicérides alto, com colesterol. E não é isso que a gente quer. A gente não quer uma criança que fique saciada de fome e mal nutrida, não é? Uma criança com diabetes, a gente não quer isso. A gente quer uma criança que fique sem fome e nutrida. Para isso, a gente precisa dar alimentos reais. Gente, de novo, eu não sou exemplo de alimento saudável. Eu como até mal, eu acho. Os meus filhos, né, particularmente, eles comem muito melhor do que eu, porque eu estabeleço um padrão alimentar para ele e me envergonho de não ter o mesmo empenho para estabelecer um padrão alimentar para mim, tá? Então eu estou deixando isso claro, pra vocês não acharem que eu estou aqui ditando uma alimentação, não, não é esse o meu papel. Estou falando da alimentação dos filhos, né? Porque é diferente a gente escolher se alimentar mal com 30 e poucos anos, é uma escolha idiota, né? Que a gente faz, mas a gente faz, a gente cede, né? Agora, é diferente a gente poder já inserir um bom comportamento alimentar para os nossos filhos. Então, se hoje você tem o hábito de se alimentar muito mal, é porque isso foi ensinado para você lá atrás. Então, se você tem a chance de ensinar diferente para o teu filho, por que não fazer? Não é verdade? Isso é possível. Ah, mesmo eu não comendo tão bem, será que meu filho vai comer? Vai, desde que você siga um padrão alimentar religioso. Ah, eu não gosto de comer manga. Eu não gosto de manga. Mas os meus filhos comem manga, porque sempre eu apresento manga para eles, né? Não é que eu apresento uma segunda-feira e depois de um mês eu apresento de novo. Não, toda semana eu apresento a fruta. E eles acabam comendo, né? Então, para você, isso também tem que ser religioso. Tudo bem? Eu espero de verdade ter ajudado vocês. Eu estou fazendo isso porque eu recebo muitas crianças que estão gordinhas, acima do peso no consultório, que sofrem muito no colégio porque elas não se aceitam, elas querem ser diferentes. Mas para a criança mudar o próprio comportamento alimentar depois dela ter aprendido a comer muito mal, é muito difícil. Então, se a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, a gente já puder apresentar formas boas dessa criança comer para que lá na frente ela não sofra, eu acho que é um bom caminho, não é verdade? O melhor caminho. Então eu espero ter te ajudado, eu espero que isso tenha empenhado você a apresentar uma alimentação melhor para os teus filhos, para que eles comam melhor do que você, para que eles possam ser, não é esse o nosso objetivo? Que eles sejam de fato melhores do que nós somos, não é? Porque isso vai fazer bem para eles em todos os sentidos. Exame de sangue não vai ter alteração, não vão ter problemas cardiovasculares. Eu realmente espero que isso tenha feito sentido para você e que você tenha se encorajado aí a mudar o seu comportamento, tá bom? E não se esqueça que rotina é necessária para a criança. Rotina alimentar, rotina do soninho, rotina do banho, rotina é sinônimo de segurança para a criança, tá bom? Eu sei que é difícil, mas é necessário para eles e para a gente também, tá bom? Mandem perguntas, me diga se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou. Compartilhe o vídeo, gente, porque a gente vai chegar no 100 e eu vou encontrar você lá no Ibirapuera e vou saber mais de pertinho aonde eu tô conseguindo atingir você com os meus vídeos, tá bom?
Mande sugestão, o que você quer que eu fale, qual que é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Você tem uma semana aí para me ajudar, tá bom? Eu tô recebendo algumas adolescentes no direct me falando de alguns temas que eu tô achando legal, mas eu quero saber para você, você quer que eu fale do quê? Tá bom? Mande para mim sugestão, curta o vídeo e fica comigo, tá bom? O desafio rumo ao 100 continua e eu de verdade espero por você lá no Ibirapuera e espero que você me ajude, de verdade, tá bom? Beijo, obrigada por tudo e até o próximo vídeo, tá? Tchau!